Shalom, shalom, Marcos Silva de volta com mais um programa para Israel, na série especial, refutando as respostas heréticas sobre os textos bíblicos. Essa série nova que estamos apresentando, e hoje vamos tentar responder essa questão, que é a seguinte: os índios, assim como as pessoas que nunca ouviram falar de Jesus Cristo, segundo os cristãos, ou Yeshua Ben Yosef para o texto hebraico original, os seguidores de Yeshua, esse tipo de pessoa estão condenados ao inferno? Não serão salvas? Isso é uma coisa interessante, uma pergunta realmente interessante. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas jamais ouviu a resposta que vamos apresentar no programa de hoje para você, se isso for do seu interesse. Mas isso é importante saber, porque o mundo cristão aposta que sem Jesus Cristo você está condenado ao inferno. Se você não aceitar, levantar a mão e aceitar Jesus como seu Salvador, ainda que você continue nas suas patifarias, porque Ele já pagou pelos seus pecados. Muita gente pensa assim, que você é na carne, a sua carne é fraca, Ele é seu advogado, você está salvo, porque você o aceitou. E como ficam as pessoas que nunca ouviram falar dele e nunca aceitaram a ele, sem saber dele? Que história é essa? Há muita confusão acerca desse. Certamente você já ouviu a resposta aí desses eruditos de Bíblia, doutor de Deus, que enrolam, mas não dizem a verdade como ela realmente é. Não porque não queira dizer, mas certamente porque não sabe. Nós sabemos que o eterno Criador do céu e da terra, Ele só revela os seus segredos àqueles seres que realmente voltam ao estado de homem perfeito, varão perfeito, criado na sua mente, na mente do eterno, no plano de Beriá. E as coisas na vida, nesse mundo, elas acontecem assim. Essa metáfora de Beriá, ela se aplica na vida atual. Tudo que se constrói e que você vê hoje construído, nasce primeiramente na ideia. Alguém tem a ideia. De onde vem essa ideia? É sua? É minha? Parece, não é. Tudo que está aqui saiu da mente do Eterno, a mente de Hashem, o Senhor Criador do céu e da terra, que realmente está no controle de todas as coisas. Esse sim é o único que realmente é Deus, no sentido porque é Criador. Nunca houve outro e jamais haverá outro Criador, porque a criação e tudo no céu e na terra está debaixo desse poder, que não está no universo. O universo está nele, como já disse. Tudo está nele, embora ele não seja tudo, ainda que tudo. É complicado entender isso. Você precisa mergulhar muito profundamente na mística do entendimento dessa palavra para compreender o quanto isso é fantástico, maravilhoso. Mas o Eterno, Ele é Criador, não existe outro. É como disse Lavoisier, e você sabe disso, quem estudou química e conhece a história de Lavoisier, que é considerado o pai da química. Ele não é pai de nada, o criador da química, matemática, da física, da medicina, do que você imaginar nesse mundo de ciência, é Hashem, é o Criador. Nós apenas, como seres humanos, representamos, manifestamos, somos instrumento para a manifestação desse poder. Ele age de várias formas, porque ele está em tudo, está em todos. Cada um dos seres vivos tem partícula do Eterno, que faz a vida acontecer, porque ele é a vida, e a vida é eterna. Por isso que o ser humano, seja ele de qualquer origem étnica, qualquer etnia, ele é imortal, ainda que saiba que vai morrer no seu corpo. Mas ninguém quer morrer, ninguém crê na morte, não quer morrer porque não aceita a morte, porque a morte não existe para o Eterno. Ele está em cada ser vivo. Por esse preâmbulo, você já pode estar tendo uma ideia do que se trata a resposta com relação às pessoas que nunca ouviram falar de Jesus Cristo, ou Yeshua, e os índios, que é o tema do assunto do programa de hoje. Quem tem os seus deuses, como a maioria dos povos antigos tem os seus deuses,
a Deus do trovão, Deus da tempestade, Deus do mar, Deus da água, Deus da chuva, do fogo. Há vários deuses criados pelo ser humano, porque dentro do ser humano, desse ser vivo, existe essa partícula da vida que nos impele a nos remeter a algo superior. Faz plano de reconhecermos que somos apenas passageiros, somos efêmeros debaixo do sol desse planeta. É uma coisa fantástica. Então fica claro, obviamente, que o Eterno está no controle de todas as coisas. E por que eu estou falando isso? Ele é o autor dessa teia, deu origem a tudo, e que, segundo os estudos que temos, Cabalá, mística do judaísmo, profundidade da palavra, ele teceu isso em 3 planos. É como uma teia de aranha: plano vertical, plano horizontal e o plano diagonal, fechando essa rede, formando tudo que existe nos céus e na terra. Ele está no controle de todas as coisas. Ele escreveu a história da vida. Isso é como já falei muito tempo atrás num dos meus programas, sobre que o Eterno é o criador, é o roteirista, é o diretor, é o produtor, é o cinegrafista, é o escritor, é o redator, é o editor de um filme criado em Beriá, na sua mente, a ideia para o final. Plano que tem um início e tem um fim. E isso está ligado com o fato que está na vista de todas as pessoas que leem a palavra e elas dão uma visão sem braço e não obedecem, não entendem o que de verdade é o Shabat, o 7º dia, como assim o povo conhece aí. Óbvio que a Bíblia fala, uma metáfora de 6 dias, que o Eterno criou todos os céus e a terra. 6 dias. E pode ser milhões de anos, ainda que para ele seja 6 dias, porque o Eterno é temporal, ele não conta tempo, ele está além do Cronos, não há Cronos para ele. O ser humano, o homem, conta segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses e anos, mas ele não. Ele criou esse filme, ele sabe todas as coisas, e a resposta para isso é simples: estão salvos ou não? Estão perdidos no inferno ou não? É simples entender. Quem faz um filme, cria um filme. Vamos para a prática. Um filme tem os atores principais, você sabe disso, os protagonistas, tem os coadjuvantes e tem os figurantes. Sem figurantes não tem filme. Sem coadjuvantes não tem filme. Sem protagonistas não tem filme. A história não faz sentido. É óbvio que tudo que foi criado pelo Eterno tem importância para ele. E como já disse aqui diversas vezes nos nossos programas, nós vivemos num mundo de laboratório. Estamos aqui para sermos aperfeiçoados. Cada ser vivo está aqui debaixo desse planeta, seguindo um propósito, cumprindo uma missão que é dada, foi dada e é dada todos os dias, enquanto a vida desse ser vivo, para que se cumpra a missão do Eterno, aquele que assim determinou, quis dessa forma. Ele imaginou em Beriá e trouxe a baila, fechando o 7º dia, o Shabat. Que não conhece isso, pensa que o Shabat é um dia comum. O Shabat fala do mundo perfeito, do mundo completo, do mundo pleno, do mundo que não há nada que seja pecaminoso, nada que traga dor, sofrimento e morte. Não há forma para esse mundo. É um mundo da perfeição, onde você não precisa estar pensando em espaçonave que viaja 200 mil km por hora, 300 mil km por hora. Não. Você vai estar lá, conhecendo tudo o que o Eterno fez
porque Ele está em mim e em você. Então, partindo do que eu estou aqui falando, dessa premissa, fica claro que ninguém pode julgar alguém para condenação ou para salvação, porque creu ou não creu num homem que é considerado Deus, que não existe homem-Deus. Não existe homem-Deus. O homem tem Deus. O homem tem Deus, porque o ser humano masculino manifesta o poder de Deus. Ele manifesta o poder do Eterno, porque quem faz esse mundo acontecer são os homens. Os homens fazem tudo acontecer. Já falei isso, vou repetir mais uma vez. O ser humano masculino tem a semente da vida, a chamada Zera. A vida está no homem. E ele não foi feito só. O Eterno, quando imaginou ele em Beriá, fez ele junto com a sua parte feminina. Daí, o cantor brasileiro fez uma música no passado sobre masculino e feminino. Talvez, de maneira inconsciente, se reportando a esse texto da Bíblia. Homem e mulher, macho e fêmea, foram criados. O Eterno criou assim. A mulher tem uma função, o homem tem outra. O homem planta a semente nela, dela nasce o fruto da vida. Como é a vida na terra? A natureza, como a gente chama Deus de natureza, joga a semente na terra. Os pássaros jogam semente na terra. A abelha joga semente nas flores, nas flores dos frutos, para gerar. A terra está todo dia plantando a vida. A terra é viva, mas ela precisa ser semeada. Semear. É óbvio que não faz sentido essa história de que índios nunca invadiram Jesus Cristo, nem de Yeshua, estão condenados ao inferno pela salvação. Segundo a palavra do Eterno, as pessoas que estão fora do plano do Eterno são aquelas pessoas, aqueles seres humanos que praticam a iniquidade, ou seja, o mal, diante do mal que estão praticando. Porque há pessoas assim. A Bíblia diz que o Eterno não condena a pessoa na ignorância. A ignorância está condenada. Ele está fazendo uma coisa porque ele não conhece, ele não sabe o que está fazendo. Não foi à toa que o próprio Yeshua, que o Cristo chama de Jesus Cristo, disse certa vez, lá naquele momento de sofrimento do Calvário, disse que o Senhor, que você crê e que se fala como Pai, perdoa porque não sabe o que faz. Tem pessoas que fazem as coisas erradas porque não sabem o que faz. Elas acreditam que estão fazendo corretamente. E muitas delas são usadas pelo Eterno para isso mesmo. Por isso que eu tenho ensinado às pessoas de não julgar ninguém pelo que ela faz ou deixa de fazer, mas se julgar os seus atos, as suas atitudes, as suas colocações. Se elas estão de acordo com a palavra, ela é bênção. Se estão em desacordo, é palavra de maldição. O que não quer dizer que esse maldito, ou esse abençoado, estejam um no céu, esteja no paraíso, e o outro no inferno. Nunca pense acerca disso. Então eu acho que está de bom tamanho entender que índio e ninguém que no passado nunca ouviu falar de Yeshua, por Jesus Cristo, está condenado e não está salvo. Há um engano nas pessoas trazido à baila pelo catolicismo romano, que foi transformado a partir de 1517, depois que Martinho Lutero abriu a caixa de Pandora e saiu até hoje mais de 42 mil placas evangélicas religiosas dissidentes da Igreja Católica Romana, assim como há várias placas, várias seitas de divisão entre o judaísmo, do racito, que é o mais ortodoxo, e sem falar nos outros, o judaísmo. Toda religião há dissidentes. E o trabalho do Eterno é esse. Ele sabe porque fulano está fazendo tal coisa, Ciclano está fazendo tal coisa e Beltrano faz tal coisa. Então uma coisa é certa: não vá nessa onda de julgar ninguém. Ela faz. Você pode julgar o que ela disse e fez, mas não ela. Porque quem sabe o destino dela, só ele.
Achei. O Senhor do céu e da terra. No próximo programa, nós vamos trazer mais assuntos interessantes, refutando respostas heréticas, anátemas, dadas da permissão do Eterno. Também creio, para que você saiba o que faz sentido e o que não faz sentido. Quando você for responder o questionário que ele vai lhe fazer, que está lhe fazendo, você vai acertar, porque você está ouvindo agora outra versão acerca dessa história criada pela igreja. Shalom, shalom, e ela vai, tchau.